Olá, boa noite! Boa noite! Hoje, 20 horas, chegamos no horário. Hoje deu certo. Hoje deu certinho. Hoje, às 20 horas, já estamos aqui, começando mais uma live aqui pela Terapia Criciúma. Nós vamos conversando um pouquinho aí, né, até o pessoal ir chegando e vai ser bem legal. Como prometido, hoje chegamos às 20 horas, isso é bom falar de novo. Ressaltar que hoje deu certo. Hoje deu certo, porque normalmente a gente chega meio atrasado, um pouquinho ali, mas hoje não, hoje a gente conseguiu chegar bem no horário. E vamos falar de um assunto que muitas pessoas têm até um certo receio, vamos dizer assim, né? Tem bastante dúvidas, né? E muita dúvida, mais dúvida do que receio até, né? Do que né? Exatamente. Será que eu tenho? Será que eu não tenho? Hoje nós vamos falar sobre TOC, T-O-C, Transtorno Compulsivo Obsessivo. Não, Transtorno Obsessivo Compulsivo, né? TOC, né? TCO, né? TCO. TOC, Transtorno Obsessivo Compulsivo. Quais são os sintomas? Quem tem, quem não tem, quem acha que tem, quem acha que não tem, né? Porque olha o que tem de gente que pensa que tem. Até nós estávamos conversando um pouquinho antes aqui, eu falei assim, eu acho que eu tenho TOC. Aí elas, não, mas peraí, não é bem assim. Eu falei, não, já sei, tô brincando, mas é porque a gente acaba querendo organizar tudo e opa, tem o TOC, não é bem assim. Por que eu tô falando isso? Porque assim, às vezes a pessoa, eu gosto de tudo organizadinho, tudo arrumado, então mais um perfeccionismo do que um toque, né? Na verdade, né? Porque às vezes pensa, eu gosto de tudo certinho, então eu tenho TOC. Não é bem assim, né? Que não tá afetando a tua vida, né? Exatamente. É algo que é organizado. E nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar bastante sobre isso hoje. E assim, tu já pode ir divulgando, tu já pode ir comentando, trazendo tuas dúvidas. Compartilhando para outras pessoas também poderem ver. E lembre-se, uma live é para isso, para a gente tirar as dúvidas de vocês. Claro que nós vamos passar informações, nós já temos o nosso roteirinho aqui, nós temos as nossas pesquisas, o que a gente vivencia na clínica, mas se você tem dúvida, já pega e já coloca ali que nós vamos responder na medida do possível. Como de praxe, nós já vamos pedir desculpa para aquelas pessoas que a gente não conseguia responder ao vivo, mas com certeza, ou eu ou a Tássia, nós vamos estar respondendo posteriormente ali no Facebook. Tá? Já me apresentando, meu nome é David Terres, psicanalista e hipnoterapeuta aqui da Terapia Criciúma, e junto comigo, como sempre... Eu sou a Tássia, sou psicóloga e também trabalho aqui na Terapia Criciúma. E já agradecemos a vocês, né, que já estão entrando aí, já tem gente chegando. Deixa eu ver aqui, a Deise, a Fran, o Ricardo, né, também, a Deise, o Daniel, a Emily, estão todos aí ligadinho aí com a gente, tá bom? E o pessoal vai chegando aí, nós vamos daqui a pouco falando os nomezinhos aí de alguns. Nem todos a gente consegue falar, porque às vezes vai passando ali pra gente voltar. Já passou. Aí pra voltar isso, e aí a gente se perde tudo, tá? O recadinho aquele do curso, agora em maio, dia 26 e 27 de maio, nós vamos ter mais um curso aqui em Criciúma, vai ser o último do ano, tá? É bem importante ressaltar isso. Aqui em Criciúma vai ser o último do ano, porque agora a nossa agenda, graças a Deus, tá crescendo e a gente vai para bastante lugares esse ano ainda. Então nesse ano, o último curso vai ser agora dia 26 e 27 de maio, as vagas são limitadas, tá? Nós vamos estar dando ênfase para quê? Profissionais da saúde, claro, todos podem participar, né? É um curso aberto, porém nós vamos estar dando ênfase para pessoas da área da saúde devido ao foco do controle da dor. Ou seja, nós vamos estar mostrando técnicas, situações onde a gente consegue controlar a dor ou até mesmo acabar com ela definitivamente. Né? Sendo uma dor psicológica, claro, não sendo fisiológica, enfim, mas nós vamos mostrar várias técnicas sobre isso. Quem usa muito isso também é dentista, né? Nós vamos estar dando ênfase também em fobias. Eu tenho medo de agulha. Eu tenho medo bem comum. Medo do jaleco branco, daquele pessoal que nós vamos estar mostrando também como fazer para que a pessoa se sinta mais tranquila e ela tenha um tratamento, enfim, mais tranquilo, né? Com menos sofrimento, né? É importante, né, as pessoas fazerem um curso também para fazer com que o seu cliente ele consiga, né,
ele se sentir mais à vontade durante o Imagina, atendimento. eu tenho colegas que falam, o meu paciente quando chegou lá, ele começou a tremer, começou a ficar ruim e eu não sabia o que eu podia fazer para amenizar, para ajudar. Então nesse curso a gente vai estar mostrando exatamente isso, tá? Como fazer para a pessoa perder o medo, se sentir mais confortável, mais confiante, enfim, um curso bem bacana e vai ser agora dia 26 e 27 de maio, tá bom? Nos contatos ali, na descrição do vídeo, vai ter todos os nossos contatos, o meu, da Tássia, né, se tu quiser agendar os horários com a Tássia, vai ter o contato dela ali, o e-mail e tudo mais. Não esquece de curtir a página. A minha página, que é Psicóloga Tássia Mendes, no Facebook. Bem bacana, tá? A Tássia tá preparando bastante coisa aí para colocar na página ali, né? Artigos e tudo mais. Se você também puder compartilhar tanto o link dela quanto os artigos que ela vai colocando, isso ajuda bastante, tá bom? Vamos lá então, deixa eu ver quem mais entrou aqui. Terezinha Mendes, o Alexandre, o Anuel Alexandre, a Neuza, o Heraldo, Fábio lá de São José. Beleza, meu amigo, como tá? Vamos falar então sobre TOC. Transtorno obsessivo compulsivo. Agora eu falei direitinho, né? Falei, tinha invertido ali. Mas eu tinha invertido. O processo é o mesmo, né? Então tá bom. Vamos lá, assim, ó, essa é uma situação, uma doença que atinge mais ou menos 8 milhões de brasileiros. Por ano, são 150 mil novos casos, né? Ou seja, é uma coisa bem recorrente, é uma coisa muito comum e que realmente tem trazido bastante problema, né? Desconforto, situações, mudança de vida, sofrimento. Dá muito sofrimento, né? Porque a pessoa, tem aquelas pessoas que só conseguem andar em quadradinhos, sabe? Nas calçadas. Não toca na linha, né? Aí ela tá numa calçada onde o quadradinho é bem pequenininho. Quanto que aquilo já não causa frustração pra ela? Imagina, só o fato dela tocar naquele risquinho ali que não podia, já acabou, já. O dia pra essa pessoa que tem o toque, já era, né? É bem complicado, às vezes a gente não tem noção do tipo de sofrimento. A gente pode achar que é algo banal, só porque vai pisar no quadradinho vai acontecer alguma coisa. Imagina, mas na mente dele, ele pensa que pode acontecer alguma coisa. É muito importante, até porque eles assimilam, né, aquela situação com outra. Aí o que acontece? Essa outra situação na mente dele pode ser uma doença, pode ser um acidente, vou morrer, vou passar mal, vou ficar isso. Se eu não conseguir fazer isso em tantos segundos, eu não vou conseguir um emprego. Exatamente. Se eu não ler o número 7 em todas as plaquinhas que eu ver, eu vou ter azar, ou algo assim. Muitas situações. Isso acontece diariamente, tá? Passa pelo nosso consultório pessoas que têm esse problema e é um problema sério. Pessoas que... É uma doença grave. Grave, muito grave. E que, vamos dizer assim, são poucas as informações que são passadas, né? São poucas as situações que as pessoas vão buscar mais essas informações. E isso é muito preocupante. Até porque cada sujeito é um sujeito, né? Então cada um ele tem um tipo de toque diferente. Então fica muita informação. Até para poder identificar, né? Sim. Até para poder identificar, isso é toque mesmo ou não? Até eu estava falando no comecinho aqui, eu até brinquei com a Tássia, eu falei assim, acho que eu tenho toque, porque eu gosto da minha mesa toda arrumada, né? Eu gosto da mesa toda organizada. Não, mas isso não é toque, é organização. Por quê? Porque não é uma coisa que me faz mal. Se assim, a mesa está desorganizada me fizer mal, aí já é um outro problema, já é uma outra... Você está atrapalhando a tua vida, se tu não consegue ver aquele copo fora do lugar, aquela caneta fora do lugar, então tudo isso quer dizer que já está gerando um problema para a tua vida. Então, isso quer dizer que já pode ser uma doença grave, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Entendi. E sem dizer que assim, isso não é uma coisa que começou na adolescência e vai... Não, isso pode ser identificado em qualquer fase da vida. Sim. Não é uma situação assim, se eu não tive isso na minha adolescência, na minha juventude, eu não tenho. Não é assim. Porque isso pode se agravando com o passar do tempo. Tem gente que começa com, eu só tenho que pisar ali certinho. Aí daqui a pouco começa, já tenho que deixar tudo organizado, as minhas roupas conforme as cores. E assim vai começando, é uma bola de neve. É um ciclo, né? Isso. É um ciclo. Bem assim.
E um dos grandes problemas que a pessoa que tem o toque sofre é o preconceito, né? Porque assim, ó, as pessoas acabam levando isso como se fosse uma brincadeira, né? Levam como se fosse uma piada, como se fosse uma situação tão simples de resolver. Eles não conseguem entender o sofrimento daquele sujeito, eles não têm aquela empatia. Exatamente. É porque é aquela coisa assim, o que tem a ver eu ter que deixar esse copo arrumado? Isso aí não é uma coisa que vai me fazer mal. Para a pessoa que não tem o toque, né? Para a pessoa que tem o toque, isso é um problema sério, muito grave e que gera muito problema. Né? Deixa eu olhar aqui, vamos lá, quem mais entrou aqui agora? Marisa Padilha, olá Marisa. Olá. A Suelen Luiza, lá de São José também. Luiz Henrique, lá de São José dos Pinhais. Oi Luiz, tudo bem? Um abraço para a mãe, para o pai. Para minha mãe, para meu pai, para você. Quem mais está aqui? A Suzy. Oi Suzy. Se eu não falar da Suzy, nós vamos ter o troço. Tudo bem, Suzy? Que bom que tu tá aí. Então vamos lá. Como é um quadro bem difícil até de diagnosticar, gera-se um grande problema. Porque é aquela coisa assim, eu só vou notar que eu realmente tenho o toque muito tarde. Não é assim? Quando tá atrapalhando, às vezes a pessoa nem nota. Quem nota são as pessoas que estão ao Os redor. familiares, né? Que começam a notar. Porque aí é o outro que deixa desorganizado, né? Isso, não sou eu que gosto das coisas organizadas, não. É o outro que é muito bagunceiro. Né? E isso daí gera esse conflito. Aí começa a gerar aquele conflito familiar. E assim sucessivamente. Então é onde começa a se perceber que na verdade o outro tem uma doença. E muitas vezes, agora eu tô falando, eu começo a analisar, muitas vezes a gente faz terapia de casais aqui na Terapia Criciúma, e um dos pontos que mais se falam é o fato disso acontecer. Geralmente a esposa, não é uma regra, né? Mas vamos dizer assim, a esposa é muito perfeccionista e o esposo não. Ou vice-versa. Né? Então é um dos quadros que acontece, claro. Porque gera muito conflito, né? Porque o outro quer daquele jeito e não pode tirar, porque aquilo também gera sofrimento pra ele. E o outro não entende aquilo. Aquela situação, a minha casa, se tu entrar de sapato, pronto, é um problema. Mas isso pode ser só perfeccionismo? Pode ser que eu gosto da casa limpa? Pode. Pode ser. Mas se isso já começa a atrapalhar a tua vida... Tem que analisar porque... comecei a sofrer por isso. Porque tem a questão da obsessão, né? Isso. A obsessão por limpeza, que também é considerado um transtorno obsessivo compulsivo. Também. Aquela lavar as mãos direto, higienizar ela. Toquei aqui, pronto, eu tenho que lavar minha mão. Isso também é considerado um toque. Isso aí. A Josi também. Oi, Josi, Fernando, tudo bem? A Deise está perguntando aqui, o fato de conferir se a porta está trancada repetidas vezes antes de dormir configura toque? Se isso está tirando o teu sono, sim. Depende também se é diariamente, se é todo dia, se aquilo é compulsivamente. Ou se é apenas, hoje eu olhei porque não me lembrei e se eu fechei. Aí não é um toque. Mas se é compulsivamente assim, todo dia eu tenho que ir lá, antes de deitar, olhar, abrir, fechar de novo, deitar, voltar. Ou não conseguir dormir sem fazer isso. Isso. É aquela questão, não consigo pegar no sono, eu não durmo se eu não chegar lá e abrir a porta, fechar novamente para ver se isso tá bem feito. Isso sim pode ser considerado um toque. É considerado um toque. Tá? Mas assim, existe também aquela situação, às vezes pode ser não digo um roteiro, mas um costume. Pode ser um costume. Também tem aquelas coisas assim, eu tenho meu costume diário, eu antes de deitar eu vou lá, pego um copo de água, passo a ver se a porta está fechada, passo para olhar as crianças, janelas, né? Cria-se uma rotina. Aí tudo bem. Mas o problema não é fazer isso, o problema é se isso está te incomodando. Como tu se sente diante disso? Isso, exatamente. Ou seja, eu não vou dormir, eu não consigo pegar no sono se eu não fizer isso. Eu não consigo dormir se eu não ir lá e fazer tal coisa. Isso pode ser considerado toque, sim.
Vamos lá, tem mais alguém aqui, deixa eu ver aqui, o Thiago Silva. Oi, Thiago, tudo bem? O Davidton Barros, boa noite, acabei de chegar, boa noite. O Davidton é nosso amigo, nosso parceiro aqui também na Terapia Criciúma, ótimo hipnotista, logo logo vai estar ministrando curso por aí também. Tá? Semana passada ele estava aqui com a gente, nós tínhamos plateia, hoje não, mas a plateia é vocês, então mande seu oi, sua pergunta, curte aí, né? E vamos... Compartilha que é muito importante, tá bom? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Bom, então vamos lá. Falando do rito, né? Do ritual, do comportamento, né? Geralmente são comportamentos repetitivos. São. Né? Aquela coisa assim, eu tenho que, antes de fazer qualquer coisa, eu tenho que tocar naquele negócio. Isso é uma situação, né? Aquela coisa assim, se eu não, eu estou caminhando na rua, eu tenho que tocar em todas as placas daquele local. Ou contar carro, contar quantas letras cada placa tem. São tantas coisinhas. São muitas coisinhas, né? Não dá da gente fazer uma live falando sobre todas. É verdade, não tem como. Mas assim, as principais nós vamos falando, tá bom? A Beth lá de Curitiba também tá acompanhando aqui. Oi, Beth, tudo bem? Então vamos lá. Apesar de afetar tanta gente, são poucas informações que se tem sobre o assunto. Até porque, como tu falou, assim, são tantos detalhes, sim, tantas situações que é um pouco difícil. E algo que falta também, vamos falar assim, no geral, em universidades, o interesse da pesquisa sobre toque. Também falta bastante esse interesse. Até porque são pouco discutido isso, até mesmo numa faculdade, é pouco discutido. Tem, claro que tem, não tô dizendo mas não que não dão tem, ênfase, né? Mas não dão ênfase, assim, muito bem grande especificamente para esse assunto. É porque eles não sabem o sofrimento que a pessoa passa. Esse é o grande diferencial. Porque assim, como a gente falou ali, eles levam como se fosse uma piada, como se fosse uma coisa fácil de resolver. Por mais que são profissionais, que estão explicando, acaba se levando em situação assim, não, isso não é toque. Ou isso é uma coisinha assim, temos coisas mais sérias pra tratar. Mais sérias, exatamente. E na realidade não é assim, tá? Quem tem o transtorno obsessivo compulsivo, ele sofre mesmo. Chega a ser uma coisa doída o fato de ele, se ele não conseguir fazer aquele rito, aquele... Porque ele cria expectativa na cabeça dele, né? Exatamente. Então, se ele não for lá fechar a porta, eu não vou conseguir tal coisa. Se eu não for fechar a porta, eu não vou conseguir dormir. Então ele vai criando aquele ritual e começa a ter uma expectativa sobre aquilo. É quase como que uma fome ou uma sede, né? Ou seja, a pessoa tem fome, o que sara, o que vai suprir? Comer. Né? Ou seja, a pessoa tem aquela necessidade que se ele não fizer aquilo, não consegue suprir aquilo. E isso é sofrido, isso é um grande problema. Normalmente o sujeito que ele tem um toque, ele tem a ansiedade, né? Sim, muita ansiedade. Por isso que ele começa a colocar essa expectativa em cima desses rituais. Até porque esses rituais, eles vão fazer o quê? Vão acalmar a mente dele, né? Ou seja, eu cumpri a minha missão. Eu fui lá e toquei naquele negócio ali, pronto, eu cumpri. Está, né? Não tenho... Como remédio, né? Como remédio. Aquela coisa, estou com dor de cabeça, vou lá, tomo remédio, passa, é a mesma situação, né? Vai lá, ele tem que fazer aquela situação, seja qual for, né? Seja organizar alguma coisa, seja arrumar o tapete, não tocar nas linhas do piso, ou acender e apagar as luzes. Tem várias e várias situações, né? Mas é aquela coisa assim, a pessoa acaba levando muito tempo para notar que é um grande problema e isso vai gerando toda essa situação, como tu falou, da ansiedade, frustração que gera depressão, ou seja, eu não consigo fazer, e isso vai afetando o cotidiano da pessoa. Deixa de sair de casa porque vai acontecer alguma coisa ou porque... Esse negócio de sair de casa já começa a gerar até uma síndrome de pânico, né? Sim, porque aquela coisa assim, vou sair de casa, será que eu esqueci a panela ligada? Será que o ferro ficou ligado? Será que eu dei comida pro cachorro? Tem que voltar. Aí tem que voltar. Aí sai de novo, mas será que eu fiz isso? Será que eu fiz aí direito? O outro que tá do lado também começa a ficar irritado. Isso gera conflito. Gerou conflito, acabou o passeio. Vamos lá. O Davidson está perguntando aqui,
Bom, primeiro eu vou mandar um oi. Oi, Alexandra, tudo bem? Wesley, lá o Lelo. O fato da pessoa contar alguma coisa e recontar até de trás para frente ou ler alguma coisa e inverter as letras é considerado toque? Não, pode ser mais uma mania, né? Eu acho que tipo assim, ele tá falando sobre contar, né? Ele conta. Contar, eu tenho que cortar. Não, recontar, ó. Alguma coisa, recontar até de trás para frente, ou ler alguma coisa e inverter as letras é considerado toque? Vai depender da frequência. É como eu digo assim, ó, tem muita coisa que a gente acaba achando que é toque e é só mania, né? Eu tenho a mania de sei lá, de deixar o meu celular do lado esquerdo, porque é mais fácil, é mais cômodo. Dormir, começa a contar as coisinhas do... Quantas luzinhas eu consigo ver aqui no meu quarto? Tem uma ali, tem uma ali, isso pode ser. Enfim, o problema é assim, ó, está te atrapalhando? Se isso está te gerando algum tipo de problema, seja qual for, isso pode ser considerado toque. Se isso não está lhe trazendo sofrimento, ou seja, eu não fiz isso hoje, mas tudo bem, tá tudo tranquilo, aí... a frequência, né? Como que tu faz? Se tu vê um número, tu é obrigado a fazer isso? Se tu tá lendo, tu é obrigado a fazer isso porque tu se sente mal se não fazer? Então tem que verificar todas essas questões. Exatamente. A Terezinha está perguntando aqui, ó, quem tem toque ritual é calado, não comenta com ninguém. Acho que quem tem toque e não fala, não tá dizendo que tem. Eu não entendi bem a pergunta, Terezinha, aqui, ó, quem tem toque ritual é calado, não conta com ninguém. Não comenta. Eu não entendi, se tu puder até colocar de novo aqui, a gente já comenta em seguida. Então, vamos lá. Acredita-se, né, que o toque seja uma falha genética, né? Mas também, vamos dizer assim, junto com os fatores externos, né? Sim. Ou seja, a pessoa já tem aquela falha, sim, só que se controlada... O gatilho, né? O gatilho, né? É questão de... A gente acredita muito, por exemplo, na TCC, né? Na questão do gatilho. Tu tem aquela tendência a ter, tu tem. Mas tem os gatilhos das questões externas que fazem que tu tenha ou não o toque, por exemplo. Um dos casos mais comuns é quando o casal tem filhos, né? O que acontece? Gera-se aquele cuidado extremo com a criança, no sentido de germes, limpeza, cuidado em si. Eu acho que tudo isso vai fazendo com que a pessoa vai gerando e alimentando esse toque, não é isso? Até uma das coisas que a gente se preocupa muito é aquela coisa assim, o filho veio ao mundo, né? E agora? Vamos cuidar. Tem que trocar a fralda de tantos e tantos minutos, senão vai fazer tal coisa. Trocou a fralda, tem que dar banho. Não sei o que. E isso pode gerando um toque. Porque a criança vai crescer, só que se o problema persistir, aí que às vezes a gente pensa que tá fazendo bem e na verdade a gente não tá, né? Daí é uma preocupação demais. Às vezes isso também faz com que o sujeito que tá cuidando do filho tenha o toque, e assim como a criança também. Entendi. Vamos lá, quem mais está aqui? A Terezinha de Jesus, da dona Tia T. Oi, Tia T, tudo bem? A Tereza. A Andréia, lá de São José. Oi, Andréia, tudo bem? Vamos lá. As pessoas que têm um toque. A gente sempre gosta nas lives passar várias situações, né? Até para a pessoa se identificar, né? Ou não, enfim, né? Eu tenho ou não tenho. Tirar as dúvidas, né? Se tem ou não tem. Né? Isso, então o que a gente faz? A gente gosta de pontuar aos mais comuns, assim, né? Até pra gente ter uma certa noção, né? Então vamos lá. Comportamento compulsivo, ou seja, é o que a gente falou até agora, né? Aquela coisa assim, eu sou obrigado a fazer tal coisa. Exemplo, eu sou obrigado a ir lá, abrir e fechar a porta antes de dormir, porque senão eu não consigo dormir. É uma obsessão, né? Uma obsessão, exatamente. Aquele comportamento ritualístico que a gente falou, né? Aquela coisa assim, eu tenho, sei lá, 10 carrinhos. Aqueles carrinhos, eu tenho que deixar eles todos certinho, eu tenho que fazer aquele ritual ali, né? Para que eles fiquem certinho, cor com cor, tamanho, simetricamente arrumado. Isso é
isso tem tudo a ver se isso te causa mal, né? Causa Porque mal. tem as pessoas que são metódicas, que nós estávamos falando, né? Que Isso. gostam das coisas arrumadas, mas se não tiver arrumado e isso não te causa algum tipo de sentimentos ruins, Aí não tem problema. não tem problema. Então, é uma pessoa apenas metódica, perfeccionista. Agora, se isso te causa uma repúdia, tu tem um sentimento ruim, uma Tu frustração, sofre, né? sofre quanto a isso, então tem que procurar um profissional que pode ser um toque. Exatamente. Movimentos repetitivos, é aquilo que a gente falou, tá passando na rua, tem que tocar nas placas, tem que, sei lá... Tem gente que tem tique de piscar o olho. Piscar ou mexer a boca. Isso também é um toque. Ou estalar os dedos. Eu ia falar também, estalar os Tem dedos. gente que tem aquela mania de eu não consigo. Isso, além de dar um sofrimento pra quem tá perto, pelo menos eu sofro. Eu também sofro. Eu vejo que as pessoas se estralam tudo, dá uma aflição. Quer ver aqueles que estralam pescoço? Meu Deus. E aquela pessoa assim, não, mas é legal, eu quero que eu estralo pra ti, Não, pra mim eu acho que a pessoa tá quase morrendo ali. Enfim, vamos lá. Repetição persistente de palavras, ações, acumulação compulsiva, tudo isso são sintomas. Agitação, pessoas muito agitadas, até porque quando elas não conseguem fazer aquilo, o ritual, ou enfim, elas com certeza ficam agitadas, né? Onde entra a ansiedade e outras situações. Hiperatividade, ou seja, entra na mesma situação. Hipervigilância, é aquela situação, eu tenho que, aquele tapete tem que estar ali. Aí passa alguém, vai lá, bate o tapete. Lá vou eu arrumar o tapete. Ou seja, eu não posso sair daqui, eu não posso sair de perto, porque eu tenho que arrumar o tapete, que alguém vai passar ali e vai bater com o pé. Então isso é um grande problema e isso é considerado toque com certeza. Deixa eu ver o que mais aqui. Isolamento social, lógico, né? Porque aquela situação, a pessoa vai se isolar, ela não quer mais sair de casa, ela não, porque ela tem medo de esquecer alguma coisa, ou seja, ela nunca vai ficar tranquila, né, em outro lugar. E é duas questões, né? Ela se isola e o outro isola ela também. Sim. Porque, não quero mais sair com fulana porque toda a vida nós temos que voltar para verificar se ela fechou a casa. Deixa eu ver uma coisa aqui. André perguntou, a acumulação. Se pode ser toque, acho que embaixo ela botou. Deixa eu ver aqui, cadê a Andréia daqui? Pode ser toque? Pode. Pode ser também, pode ser considerado toque. Até porque assim, aquela situação assim, eu tenho, mas aquilo dali me faz falta. Então quanto mais eu ter, vai suprindo aquela necessidade. Porque o que o toque faz? Ele acalma a mente da pessoa. Ele faz com que ela, vamos dizer assim, vença aquele desafio ou se sinta realizado, realizada. São essas situações. Então, acumular também pode ser toque. Porque assim, se eu tenho, sei lá, vamos falar de carrinho. Eu tenho carrinho, aqueles carrinhos lá, pequenininho lá de ferro lá. E aquilo ali me fez bem, eu vou comprar outro. Me fez bem de novo, vou comprar outro. E assim, vai virando toque. Cada vez que eu ver um carrinho desse, se eu chegar, ou para me sentir bem, eu tenho que comprar aquilo. Sim, vai acumulando. E acumular coisas também, né? Tem gente que acumula qualquer coisa que acha na rua, né? Sim, eu falei do carrinho, não, tô falando, eu tava pensando assim. Pode ser qualquer situação. É uma questão de falta de alguma coisa, né? O que tá faltando? Suprir aquela necessidade, né? É bem assim mesmo. Deixa eu ver aqui, a Beth, lá, é verdade tudo que você está falando, eu era assim, agora estou me libertando, era elétrica, mas graças a Deus estou melhorando. Que bom, muito bom, isso é ótimo, é bom a gente ouvir ler essas situações até para a gente saber que tem saída. Tem saída, exatamente. É aquela coisa assim, né? Tem cura o toque? Não, na realidade não existe uma cura, né? Existe o controle, né? Não tem aquela coisa assim, eu me curei do toque. Não, tu aprendeu a se controlar com isso. Porque se tu, vamos dizer assim, falando de um jeito bem tranquilo, der bobeira, ele pode voltar. Né? Então, claro, pode voltar de outra maneira, de outra situação, de outro tipo, mas ele pode voltar. Então, por isso que alguns estudiosos, vamos dizer assim, cientistas, acreditam que o toque é genético, já está na genética. E isso vai só aumentando ou sendo controlado com o passar do tempo. Por que ela botou ali? Quem? Terezinha. Fica agitada. Bota na pergunta dela, pra gente ver. Vamos ver aqui, cadê a Terezinha daqui?
ritual que ele faz, comenta ninguém. Ritual que ele faz, ele não comenta com ninguém que faz. Ah, é verdade, isso, Terezinha, é bem assim mesmo. Tanto é que que o toque ele é considerado a doença do segredo, né? É um das nomenclaturas, vamos dizer assim, do toque. Ele é a doença do segredo. Por quê? Até porque, assim, ó, geralmente leva-se anos para que a pessoa em si se identifique com o toque, ou os familiares em si façam isso. Porque tem gente que é aquele toque que não tá causando tanta coisa ruim para ele até o momento. Isso. Mas isso pode ser que com o tempo isso piore. Aí por isso que começa a trazer os grandes problemas, né? Até a ansiedade, síndrome do pânico, depressão, elas vão vir com o tempo. Porque se a gente for pensar, vamos dar um exemplo de eu, por exemplo. Eu tinha aquelas manias de, eu tenho que só andar entre as linhas. Acho que quando a gente é criança, a gente gosta de fazer isso, né? E fazer aposta consigo mesmo, assim. Mas isso não se desenvolveu depois de adulta, por exemplo. Ou seja, se tu pisasse na linha, não ia te fazer mal. Não. Aí tudo bem, né? Eu digo assim, é legal, é criança ou adulto, enfim, também. Aquela situação, eu vou me sentir... Mas o que eu tava querendo trazer é a questão de que era silencioso, tipo, não falava pra ninguém. Assim como uma pessoa que tem toque também não vai contar pra ninguém. Exatamente. Até porque vai ter esse preconceito. Mas por quê? Tu acha que vai acontecer o quê? As pessoas vão perguntar. Tu é doido? Não sei o que, não existe isso. O que tem a ver pisar na linha do piso? Não existe isso. Pode não existir pra aquela pessoa. Mas pra quem tem o toque, porque o que acontece? Ela assimila situações. Se eu fizer isso, acontece isso. Seja qualquer situação, seja do piso, seja do arrumar, alguma coisa, né? Ou fechar a porta. Geralmente fechar a porta é isso, né? Se eu não fechar a porta, alguém vai entrar. Se eu sair de casa, alguém pode invadir. Se eu ir numa festa, eu posso passar vergonha. Se eu fizer tal coisa, acontece tal coisa. Então esse é o grande problema do toque. Né? Essa situação, aquela coisa assim, pode falar. Desculpa. Pode falar. Então assim, é o sofrimento que isso traz, né? O cansaço mental, o cansaço físico, porque a pessoa fica predisposta a qualquer coisa para que aquilo seja sanado, ou seja, que aquilo seja resolvido para que ela possa descansar. Porque o toque é aquela questão que são duas questões, né? A obsessão e a compulsão. Então, que daí o sujeito ele tá obsessivo com aqueles rituais e aquilo é compulsivo. Sim. Então, ele tem que lavar as mãos, por quê? Aí isso é a obsessão. Porque senão vai acontecer tal coisa. E a compulsão é lavar as mãos. Então, ele sempre tem essas duas questões juntas normalmente, a obsessão e a compulsão. E acontece muito, né? Esse negócio de germes. É algo mais característico que as pessoas conseguem visualizar, sabe? Eu acho que é onde eles começam a pensar, isso é um problema. Até o fato de não pisar não sei o que, não arrumar isso, arrumar aquilo, aí é uma coisa que... já pensa que é o perfeccionismo, tá fazendo uma brincadeirinha. Mas eu não vou sair de casa porque lá alguém pode estar com gripe e eu vou pegar gripe. Daí já começa a se assustar. Já começa a ver que é algo mais sério, que já tá prejudicando ainda mais o social. É onde o sujeito e os outros que estão ao seu redor conseguem perceber. Bem assim. Vamos lá. Pensamento acelerado, aversão a alimentos, devido a tudo isso, né? Eu não vou abraçar ninguém porque eu posso pegar germes, eu não vou tocar na mão de ninguém porque eu posso isso. Enfim, isso vai fazer o quê? Fobia social, ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Até inclusive, eu tinha separado aqui, 68% das pessoas, né, que foi feito o teste, eles sofriam ao mesmo tempo toque e depressão. 63% eles tinham toque e tinham quadros de ansiedade generalizada. E 35% sofriam do toque e da fobia social. Ou seja, é ligado, né? Querendo ou não, acontece de se sentir mal por isso, né? Então, assim, a fobia social, ou seja, eu vou me resguardar, eu não vou sair mais porque lá eu posso, além de ser taxada, né? A pessoa vai ser taxada por maluco às vezes, ou louco, coisa assim.
Lá eu vou ter o problema do germe, eu vou ter o problema da doença, eu vou ter problema de não poder me cuidar com algumas situações, não sei se minha casa vai ficar bem cuidada, vou ficar preocupado com ter fechado a porta, deixado o fogão ligado, não fechado o gás e assim vai indo. Ou seja, cria-se uma rotina sofrida para a pessoa. Aham. E isso é um dos grandes problemas. É aquela questão, né? Por que o sujeito tá com toque? Uhum. Ou ele já tinha essas questões da ansiedade, depressão ou síndrome de pânico, ou isso é derivado do toque. Então vai depender de sujeito para sujeito, né? Sim. Oi, deixa eu ver o que mais aqui. A André Espíndola também está assistindo. A Jurema Mendes lá de São José, ela colocou: oi, boa noite. Cheguei agora, tenho a mesma mania do Davidson. Não sei o nome dele certo. Pensei que era só uma mania minha. Na realidade pode ser, né? Como a gente explicou assim, ó, se isso virar sofrimento, ou seja, eu tenho que fazer isso, porque se eu não fizer, aí é um grande problema, aí pode ser considerado toque, sim. Uhum. Aí realmente a gente tem que cuidar, né? Procurar um profissional. É observar, né? Observar. Tudo é questão de observar, seja qualquer doença. A gente tem que se observar e observar os outros que estão ao nosso redor também. Isso, exatamente. E trazer conhecimento, né? E é isso que a gente está fazendo. Buscando um pouquinho do que a gente sabe, para tentar trazer mais conhecimento, mais informação para vocês que nos acompanham. Na psicologia a gente chama de psicoeducação. Psicoeducação, que é uma das coisas que a gente vai falar, inclusive, sobre para saber quem tem o toque. Né? Mas ali, só para concluir, no sentido da informação, se você que está assistindo essa live ou esse vídeo no YouTube, porque depois daqui vai para o YouTube, divulgue, né? Às vezes você já foi informado, você busca informação, mas tem pessoas que podem estar passando por esse problema, pode ter essa situação e não entender o que está acontecendo. Será que eu tenho toque? Será que não? Será que é só uma mania? Esse vídeo vai poder ajudar ele, né? A ele entender se ele tem um toque ou não e saber que ele tem ajuda, que ele consegue sair dessa situação. Exatamente. E assim, para a gente poder distinguir o que é toque de mania ou de, enfim, alguma situação mais... eu sou muito organizado, então eu tenho toque. Existem algumas situações. Se esses rituais, se esses problemas começam a tomar o seu tempo, isso é um problema. Se essas situações começam a interferir na sua vida, também tem que tomar cuidado. Se atrapalha a capacidade de estudar, de trabalhar, gera angústia, gera solidão, com certeza você precisa buscar ajuda. Tá? É tudo que a gente falou aqui. A gente às vezes gosta de repetir um pouco, porque vai entrando e saindo pessoas e tudo mais, mas é bem a situação. Tudo o que tu faz que gera desconforto é um problema. Né? Ou seja, assim, se eu deixar esse lápis na diagonal e não na vertical, isso está me gerando angústia, pode ser considerado toque, isso é um grande problema. Tá? A preocupação, no caso, ela se inicia quando essas situações começam a tomar muito tempo. Ou seja, eu vou escovar o meu dente, né? E na escovação eu tenho que lavar a escova 10 vezes para garantir que ela ficou bem limpa. Isso pode ser um grande problema. Mas isso é limpeza? Sim, mas lavar a escova 10 vezes pode ser um pouco demais. Ou seja, tomou um tempo maior. Eu fico 1 hora, 1h30 escovando o meu dente. Isso pode ser toque. Outra coisa que a gente pode colocar ali é a questão do pensamento, né? Que os sujeitos que têm o toque e eles têm esse pensamento generalizado que às vezes ocupa mais de 1 hora do dia tendo esse pensamento. Então é bem prejudicial para a saúde, porque ele é uma obsessão, né? Ele fica obcecado com os pensamentos que ele tem referente a alguma questão, referente à higiene, referente à segurança, etc. Exatamente. Então, assim, com todas as informações, é importante também saber que, assim, que a demora no diagnóstico pode trazer um problema maior. Ou seja, começou a notar essas situações, você já pode procurar, não digo necessariamente procurar ajuda de um profissional, mas ter um pouco mais de cuidado, no sentido, isso está me trazendo problema, eu estou demorando, eu estou fazendo isso e isso está me dando um desconforto, ou eu deixo de fazer isso, gera um desconforto, com certeza tem que procurar um profissional, tá?
Para ter uma ideia, em média, leva-se 10 a 14 anos para que a pessoa identifique aquilo e busque ajuda. Então, tu imagina de 10, 14, 15 anos sofrendo com um problema que pode ser resolvido no sentido de amenizado, de procurar controle, só que a pessoa leva todo esse tempo para... É complicado, né? Porque às vezes uma coisa que seria mais branda, vamos dizer assim, se torna algo mais grave e mais prejudicial e que demore mais o tratamento do que seria se ele tivesse procurado ajuda antes. Exatamente. Por isso que é importante, né, a gente ter esse conhecimento e saber levar essa informação para as pessoas procurarem ajuda quanto mais cedo. Com certeza, porque assim, o diagnóstico é fácil de identificar, né? Através de uma avaliação, de uma conversa prévia, na própria anamnese, na entrevista que nós fazemos antes de qualquer tratamento, já é muito fácil de diagnosticar isso, tá? Nós temos, vamos dizer assim, tratamentos que vão fazer com que a pessoa identifique melhor essa situação, vão fazer com que ela melhore também, porque ela vai controlar a situação e isso vai trazer um conforto muito melhor para essa pessoa. E uma das primeiras coisas é a psicoeducação, né? Ou seja, eu acho que é a primeira situação antes de qualquer coisa. A primeira questão quando tu vai fazer um tratamento, que tu vai fazer com esse sujeito, é a psicoeducação. Justamente mostrar o que é, né? Mostrar o que é, como tratar, ajudar ele a identificar o problema dele, e quais são as suas obsessões, os ritos, os seus rituais, para ele entender e verificar e saber quando que ele está fazendo algo compulsivo. E falando um pouquinho de hipnose, como que a hipnose em si ela consegue ajudar as pessoas? Primeiro que existe várias situações, né? A ansiedade a gente consegue tratar no sentido de amenizar ou controlar a ansiedade da pessoa, a própria fobia, a depressão, a síndrome do pânico, fazer com que a pessoa entenda melhor a situação. Vamos falar um pouquinho de regressão, por exemplo. Existem casos que se usaram regressão de idade, ou seja, fazer com que a pessoa lembre de situações onde ela não sentia esse problema, não tinha o toque, vamos dizer assim, muito saliente, né? Tão vívido como está naquele momento, e a gente faz com que a mente entenda que aquilo é o certo e não aquele momento que ela está passando. Então isso tem ajudado bastante também. Então é um dos tratamentos que a gente consegue fazer. Porém, existem outros tratamentos também, no sentido clássico, né? Que poderia ser o que, tá? No sentido da psicologia em si. Na questão da psicologia, então, primeiramente faz psicoeducação, que eu falei anteriormente, que é trazer essa informação, falar sobre os tipos de crenças que ele tem, né? E também ajudar ele a mostrar a realidade para ele, que é muito importante. Trazer escrito, porque é muito importante ele ter esse visual de eu tenho essa crença, vou andar na rua, o que pode acontecer? Isso. O que realmente acontece se tu andar na rua? Então, ir mostrando a realidade. Mostrar para ele que não vai acontecer nada. Mostrar para ele que ele pode ter uma vida normal, que não vai acontecer nada com ele, né, devido a ele pisar na linha e tudo mais. Ou seja, fazer ele cair na realidade, né? Mostrar a real que pode acontecer, para ele tirar esses pensamentos, dessas crenças, dessas emoções que ele tem. Que é uma questão que às vezes ele não consegue enxergar, né? Na verdade ele não está enxergando a realidade, né? Entendi. A Teresa de Jesus até colocou aqui, eu conheço uma pessoa que leva 40 minutos para escovar os dentes e faz uma lameira na pia do banheiro. Tem que ver se o problema, se ele não ficar esses 40 minutos, vai trazer algum problema? Né? Hoje eu preciso sair mais rápido, ficou só lá 5, 10 minutos. Isso foi um problema? Se isso foi um problema, ele pode ter toque. Agora, se não, pode ser realmente que ele seja mais cuidadoso, mais lento, enfim, aí tem que analisar a situação com mais cuidado. E outra questão também que é importante, que a gente faz na cognitivo comportamental, que é a terapia de exposição, onde ele é exposto a situação que cria frustração nele. Fazer com que ele viva aquilo.
pra ir diminuindo, né? Claro que não é uma coisa já... Não é de choque. Não é de choque, né? Já botar o sujeito lá em tal situação. Ah, tem medo de aranha, jogar dentro da... Não, né? Primeiro tu começa com um videozinho, vamos dizer assim, medo de aranha, por exemplo, né? Aí depois tu vai, mostra um brinquedo, uma foto. Aí vai indo, é a mesma coisa da questão do toque. Tu vai fazendo gradativamente, né? Primeiro mostra uma foto, aí depois tu mostra um papel, vamos dizer assim. Então vai criando, vai depender de que tipo de toque que ele tem, né? Qual é a obsessão dele, qual é a obsessão dele. Vai mostrando pessoas caminhando na rua e pisando em qualquer coisa sem acontecer nada. Ou seja, fazendo com que a mente dele entenda que aquilo ali realmente é da imaginação, né? Internalize na mente, Internalize na mente, porque é muito importante. Porque quanto mais a gente vai reforçando essas questões para o sujeito, é melhor para ele, que ele consegue entender melhor, ele consegue visualizar e consegue, assim, atualmente conseguir trabalhar essas questões. É mais ou menos o que a gente faz na hipnose. A gente faz com que a pessoa lembre situações que ela fez aquilo que hoje gera, enfim, a situação do toque, e que não aconteceu nada, ou seja, por isso que eu digo, quando eu falo da regressão de idade, é fazer com que a pessoa... Isso, a pessoa entender... Aí vocês aí fazem a regressão, a gente faz o exame de evidências, que a gente chama. Na verdade é tudo igual, tudo ali. Só muda o nome. A técnica ali. A técnica, mas é mostrar para... A ideia geral é o quê? Mostrar para a pessoa que aquilo dali não vai trazer nenhum problema. Porque lembra que nós falamos que eles fazem uma situação para que não aconteça outra? Né? Ou seja, eu vou fechar a porta para que ninguém entre. A gente mostra, claro que a pessoa vai continuar tendo segurança, ela vai fechar a porta, mas isso não vai ser um sofrimento. Não, vou deixar tudo aberto, não tem como, né? Mas isso não vai gerar aquele sofrimento. Eu vou deitar, eu tenho que olhar 10 vezes a porta para ter certeza. Não, uma vez já basta e já está tudo certo, porque a gente mostra também que a pessoa tem capacidade de fazer aquela situação. Né? Ela é capaz de fazer uma vez aquilo bem feito e não precisa fazer 2, 3, 4, 10 vezes. Essa é uma das situações. Agora, falando no sentido de germes, doenças, a gente mostra para a pessoa que aquilo ali não precisa ser ao extremo, que tem que ser cuidado, claro, tem que ter a sua higiene normal, porém sem aquela situação de... Passar álcool a cada 5 minutos. Isso, até porque isso gera-se um outro problema, né? Porque no fim... Não cria imunidade. Exatamente, então o toque é bem complicado, tá? Obrigado, Andréia. Tchau, Andréia. Por estar com a gente aí, boa noite. O Fernando também está chegando aí, Fernando Freitas, beleza, meu amigo? Então, assim, ó, eu acho que seria mais ou menos isso, tá? Se surgirem mais situações, tive uma dúvida e não quis perguntar naquele momento, pode colocar no mesmo vídeo ali depois, a gente vai... Pode mandar privado também. Isso, a gente responde. A gente tem vergonha de perguntar. Exatamente, bem colocado. É bem assim, se você tem, acho que eu tenho tal coisa, eu tenho vergonha, manda em privado ali pra mim ou pra Tássia, não tem problema. A gente vai lá e vai fazer o melhor possível para responder. Lembre-se de compartilhar esse vídeo. Se você não é inscrito no canal do YouTube, ali na descrição tem o link, entra lá, se inscreve. Ativa o sininho. Ativa o sininho, é bem legal. Então assim, porque esse vídeo, além de ficar salvo aqui no Facebook, depois ele fica salvo lá no YouTube e você pode compartilhar o link com quem você quiser, fica bem legal. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Boa noite a todos. Até semana que vem. O tema da semana que vem vai ser bem legal. Vai ser sobre síndrome do pânico. Isso, dia 1º de maio, feriado. Você vai estar em casa. Descansado. Isso, nós vamos estar aqui, tá? Mas nós vamos estar aqui porque a gente faz o que gosta. É bem legal. Um grande abraço para todos. Muito obrigado. Tchau, boa noite. Até semana que vem. Até semana que vem.